no tempo em que uma palavra tinha mais força que uma centúria de guerreiros. No reino de Cruachan, o rei Con, um rei justo, bom e muito inteligente, casou-se com a rainha Ida, uma mulher repleta de sabedoria. Ela tinha capacidade de enxergar a alma de todos os seres viventes, visíveis e invisíveis. Aquela união era tão repleta de amor e de luz que parecia unir o céu e a terra num só corpo. Pelos campos, frutos brotavam, frutos bons e em fartura, e nos grandes lagos e nos rios, peixes pulavam e lhes coloriam as águas de um arco-íris brilhante. Segundo as profecias de diversos druidas, daquele casamento nasceria um príncipe que herdaria virtudes de pai e mãe, de modo a surpreender a todos. E a profecia aconteceu. Nasceu o príncipe herdeiro, que também ganhou o nome de pai e mãe, e assim ele ficou conhecido como o príncipe Con-Ira. O príncipe Con-Ira começou desde pequeno a surpreender a todos da sua família e ao povo, com extraordinária inteligência, sensibilidade, alegria, generosidade e intuição. E o tempo continuou repleto de felicidade. Mas um dia alguma coisa sempre acontece. E aconteceu que quando aquele príncipe chegou à juventude, a rainha Ira veio a falecer. E embora o rei não quisesse pensar, ou muito menos desejar ter uma nova esposa, seguindo o conselho dos druidas locais, ele casou-se novamente. No entanto, a nova rainha, ao contrário da primeira, embora fosse alguém muito inteligente, era perversa. Também viúva, ela tinha filhos e ela sabia que o príncipe Con-Ira seria o grande herdeiro do trono, o sucessor do rei. Mas não. Ela queria ser a soberana sobre tudo, sobre todos e, se possível, até mesmo sobre o próprio rei. Então, antes que alguma coisa acontecesse e o príncipe Con-Ira ganhasse o trono, ela resolveu eliminá-lo da sucessão. E eu não sei se você sabe, pessoas boas, elas se dedicam a trabalhar pelo outro, a trabalhar por si, a trabalhar pelo mundo, pela sua comunidade, pela sua casa. Mas pessoas inteligentes, com o coração vazio, elas têm todo o tempo disponível a arquitetar projetos de destruição. E foi isso que aquela madrasta fez. Passou dias, noites, meses a arquitetar um plano em que destruísse a reputação do príncipe Con-Ira. Então, ela começou a criar estratagemas, situações em que os problemas eram sempre atribuídos a ele, e de modo que ela era sempre a última a saber e sempre muito penalizada com aquilo que estava acontecendo. O primeiro acontecimento, como não tinha prova e como o príncipe tinha uma conduta ilibada, passou em branco, mas veio o segundo. Eu não sei se você sabe que uma mentira contada uma vez é uma mentira, mas uma mentira contada 1000 vezes pode tornar-se uma verdade. Chegou um ponto que o povo começou a se dividir em relação à reputação do príncipe. E até o rei, seu pai, começou a se questionar: será que o meu filho
ficou perturbado com a morte da mãe e com o meu novo casamento? Mas o príncipe Conida, diante de tantas situações, diante de tantas calúnias, resolveu aumentar a sua vigilância, não apenas sobre o que estava acontecendo ao redor, mas sobre si mesmo, sobre cada gesto, sobre cada palavra, sobre cada olhar, sobre cada passo. E assim, nenhuma daquelas calúnias prosperaram. Ao contrário, o príncipe tornou-se mais amado pelo povo e pelo rei seu pai. Vendo que aquela estratégia não funcionaria, a nova rainha então pensou, bom, já que o príncipe não vai embora por bem, ele vai embora por inteiro. E numa noite, disfarçando-se, a rainha saiu do palácio em total silêncio. Andou, andou, andou e chegou à casa da mais famosa e poderosa bruxa de todo aquele reino. Contou o que ela queria e depois de horas de conversa, de discussão, de barganha, de muito a pagar, ela conseguiu convencer a bruxa de acabar com a vida de Conida. E a bruxa lhe disse exatamente o que ela deveria fazer. A mulher voltou ao palácio, tirou o seu disfarce e continuou como sempre continuava, porém, sempre próxima fisicamente do príncipe Conida, sempre a tratar-lhe muito bem, e também ao seu marido, a todas as pessoas daquele palácio. E não passaram muitos dias quando um mensageiro veio trazer um presente à rainha. E ao abri-lo, ela se deu conta de que se tratava de um jogo de xadrez. Ai, que maravilha! E o presente chegara em frente aos olhos do rei, do príncipe Conida, de todos os outros filhos daquela mulher, de modos que ninguém percebeu que aquele xadrez era um xadrez mágico e de que o seu possuidor sempre ganharia a primeira partida que propusesse. A rainha disse não saber quem havia enviado, mas o xadrez era tão belo e o príncipe Conida era um grande jogador que ela então resolveu propor a ele um jogo. E claro que gentilmente ele aceitou e perdeu. Naquela época, quando alguém participava de um jogo de xadrez, o ganhador teria o direito de pedir algo ao derrotado. E a rainha, vendo que o seu plano estava funcionando, ficou tão empolgada, mas tão empolgada, que logo pediu uma segunda partida para que ela tivesse dúvida nenhuma de que o príncipe Conida iria morrer. E o príncipe julgou. Porém, ele era um grande jogador de xadrez e o feitiço que havia naquele tabuleiro só permitia ganhar a primeira partida ao seu possuidor. E assim, o príncipe ganhou a segunda partida. A rainha respirou fundo e lhe disse: bom, meu querido enteado, como eu ganhei a primeira partida, eu tenho direito a lhe fazer um pedido? E o príncipe respondeu: pois não, e eu o farei. Ela disse: bom, desde criança eu tenho um sonho. O sonho de possuir alguns objetos do reino das fadas. Eu quero que você vá até lá e me traga 3 maçãs de ouro, o corcel negro e o cachorro de poderes sobrenaturais. Ambos animais são do próprio soberano do reino. E, como eu sei que é uma longa viagem e muito difícil, eu vou lhe dar 1 ano e 1 dia para trazer os objetos. Naquele momento,
Foi como se uma rajada de vento passasse pela alma do príncipe Counida. E junto com os seus arrepios, aquele vento teria levado qualquer véu que lhe tirasse a visão de quem era aquela mulher. E ele percebeu que havia sido traído. E ele percebeu o desejo de poder que estava em cada palavra, no tom de voz, no olhar, nos seus gestos, no seu ritmo. O príncipe Counida percebeu que daquela viagem ele poderia não voltar. E até mesmo a vida do seu pai e o seu reino estavam em perigo. Mas ele respirou fundo e disse: pois não, minha madrasta, eu irei. Mas eu ganhei a segunda partida. E como vencedora eu também quero lhe fazer um pedido. E ela falou: pois não, diga o que você quer. Eu quero que você, enquanto eu estiver fora, fique junto ao pináculo da torre do palácio, sem sair em hipótese alguma. Se eu não voltar, aí então a senhora estará livre da sua espera. A mulher percebeu que aquele pedido também colocava em risco a vida dela, afinal de contas, ela enfrentaria sol, chuva, ventania e uma alimentação muito fraca. Mas com certeza, ele não voltaria e ela conseguiria sobreviver. A rainha foi sentar-se no pináculo no alto da torre e o príncipe percebeu que precisava urgentemente de um bom conselho e foi procurar um druida. E o homem, após consultar a sua divindade particular, respondeu ao príncipe que nem a divindade nem ele mesmo poderia ajudá-lo. Porém, mostrou ao príncipe um pequeno cavalo, um cavalinho de pelo muito espesso, e disse: príncipe, monte este cavalo e vá atrás de um certo pássaro de cabeça humana que mora em um lugar de perigoso ermo. O pássaro se esconde, ele não se faz visível o tempo todo. Mas, se você deixar que este cavalinho lhe guie, ele saberá lhe conduzir. Você poderá perguntar ao pássaro sobre o que precisa, porque esse pássaro, ele é conhecedor do passado, do presente e do futuro, e ele saberá lhe responder. No entanto, se este pássaro não quiser assunto com você, você entregue esta pedra preciosa para ele. E colocou nas mãos do príncipe uma pedra preciosa. O príncipe montou o cavalinho, deixou as rédeas soltas e o cavalinho começou a viajar. E viajou por aventuras de um dia, uma noite, outro dia, e outra noite, outro dia, outra noite. E depois de 3 dias de viagem, ele chegou a um descampado, onde o pássaro se tornou visível e invisível. E o príncipe pegou a pedra e ofereceu ao pássaro, que voou até um penhasco, um lugar onde seria impossível qualquer ser humano chegar. E do alto ele disse: ó, filho do rei de Cruachan, você deverá levantar a pedra que tem debaixo do seu pé direito, debaixo da pedra, tomar o cálice e uma esfera de chumbo que ali está, e então montar no seu cavalo e do alto dele jogar a pedra adiante, e para onde ela for, você a seguirá e principalmente ouvir os conselhos do cavalinho. O pássaro desapareceu e o príncipe fez exatamente o que ele disse. Tirou o pé de onde estava, levantou a pedra, encontrou o cálice com a bola de chumbo, tomou os 2 nas mãos, guardou o cálice num bolso do seu casaco, montou o cavalinho e eles começaram a voar. Então o príncipe arremessou a bola, que
que foi girando, girando, num movimento e velocidade constantes, de modo que era muito fácil segui-la. Mas foi então que, ao chegar o grande lago Erne, e foi então que o cavalinho deu o primeiro conselho ao príncipe: agora, Alteza, desmonte e retire da minha orelha uma cestinha e um pote de cura-tudo. Depois volte e siga sem me perder, porque agora começarão as suas dificuldades e os seus perigos. O príncipe Conida fez exatamente o que o cavalinho havia dito. E então eles mergulharam no lago atrás da bola de chumbo. Por incrível que parecesse, toda a água que havia sobre as suas cabeças parecia mais uma atmosfera boa de se respirar. A bola seguia girando, girando no fundo do lago. E eles foram seguindo até chegarem a um grande val e um rio caudaloso que saía dele. Porém, à frente de ambos, 3 enormes cabeças de serpentes, com as bocarras abertas, prontas a devorá-los. Então o cavalinho disse o segundo conselho: príncipe, agora você deve retirar de dentro da cestinha 3 nacos de carne e jogá-los, um em cada boca de cada serpente. Você precisa acertar. Se acertar, nós passaremos por tudo com tranquilidade. Se não, estaremos perdidos. O príncipe pegou os nacos de carne e jogou exatamente um em cada boca da serpente. E o cavalinho disse: mas o senhor é vitorioso. Será assim, será sempre. Agora segure firme. E eles passaram rapidamente pelo val e pelo rio. E o cavalinho perguntou: estás vivo? Estás montado, príncipe Conida? E o príncipe respondeu: precisei da metade das forças para seguir. O senhor é mesmo muito, muito vitorioso. Mas agora vem o seu segundo desafio. Segure bem, príncipe Conida. E atravessou uma montanha flamejante que havia na frente de ambos. E após passar por ela, o cavalinho perguntou novamente: estás vivo, príncipe Conida? E o príncipe falou: apenas vivo, porque eu estou todo chamuscado. Se estás vivo, é porque és vitorioso e será um grande soberano. Agora, príncipe Conida, passe umas gotas do elixir de cura-tudo sobre as suas queimaduras. E o príncipe fez isso. E logo, em instantes, ele ficou completamente são. Então o cavalinho lhe disse: o pior já passou. E eu tenho um bom pressentimento que serás vitorioso, porque daqui para frente será menos difícil. E então eles foram seguindo aquela bola de chumbo até chegarem diante do grande palácio do Reino das Fadas. Esse palácio que era guardado por enorme muralha, porém não era uma muralha de pedra, era uma muralha flamejante. E foi então que o cavalinho deu o seu último conselho, que foi também um pedido. Agora, príncipe Conida, preste bastante atenção nas minhas palavras e siga-as uma a uma. Você retirará da minha outra orelha uma faquinha. Você deve matar-me com ela e então esfolar o meu couro, tirar todo o meu pelo, com ele fazer uma capa, e então você poderá atravessar a muralha em chamas. Uma vez atravessado e com esta capa, você não será impedido de fazer isso e poderá também retornar e entrar todas as vezes que quiseres. Mas o que eu lhe peço é que depois de retornar, você volte rápido para jogar o restante do elixir do cura-tudo sobre a minha carne, para que as aves de rapina não a venham corromper por inteiro. E o príncipe falou: o quê? Depois de tudo que você me fez, você quer que eu o mate? Não, não. Eu sou uma pessoa honrada. Eu prefiro morrer a fazer isso.
Eu não tenho condições de lutar por algo para mim, para que eu vença, matando alguém que só me foi um grande amigo, de modo algum. E o cavalinho falou: príncipe, por gentileza, escute o que eu estou a lhe dizer, eu te garanto que vai dar tudo certo. O príncipe falou: não, de jeito nenhum, isso eu não farei. O cavalinho falou: bom, então, se você se recusa a fazer o que eu estou te pedindo, nós dois morreremos e nunca mais vamos nos ver. E o seu reino, o seu pai e muitos outros seres correrão muito perigo nas mãos daquela rainha. O príncipe não sabia o que fazer. E antes que o cavalinho se retirasse e fosse embora, o príncipe então, tomado de dor, retirou da outra orelha do animal uma faquinha e a apontou para a garganta do bicho que, como que por encanto, escapou das suas mãos e como magia enterrou ao pescoço do cavalinho. O príncipe foi tomado de tanta dor que caiu ali, desmaiado, ao lado do animal já morto. E quando voltou a si, percebendo que não havia mais vida, iniciou a esfoladura, retirou toda a pele, cobriu-se com ela e atravessou com tranquilidade a muralha em chamas. E foi então que se lembrou do último pedido do cavalinho e voltou imediatamente com tranquilidade também e jogou o restante do elixir sobre o corpo do animal, que já estava ali a penar com os bicos das aves de rapina. E não foi que com as primeiras gotas do elixir, o cavalinho começou a passar por uma grande transformação aos olhos do príncipe. Ele se transformou no mais belo jovem, mais bonito até do que o próprio príncipe. E ambos sorriram e se abraçaram, porque eram jovens, sim, e em pleno vigor, com a vida perfeita. E foi então que aquele jovem disse ao príncipe: se você não tivesse feito isso, Alteza, eu não teria voltado à minha vida normal, porque eu sou o irmão do rei do reino das fadas. E eu fui enfeitiçado pelo druida ao qual você pediu aquele conselho, e ele não teve como escapar a te mandar para cá sobre mim. E agora, com você, com a sua generosidade, eu volto à minha vida normal. E pode ficar tranquilo, porque o rei, meu irmão, lhe concederá tudo o que deve levar até o palácio. Porque aquela bruxa com quem a rainha se aconselhou e subornou para tirar a sua vida, ela nada mais é do que a fada filha do rei. E assim, o príncipe Counida reuniu-se com toda aquela família de fadas, pegou todos os materiais. Mas, antes de voltar, eles lhe pediram para ficar ali até o último dia, e ele ficou. E quando se passou um ano, o príncipe Counida voltou ao seu palácio. E a rainha, que já se preparava para sair do alto da torre, daquele pináculo, ao vê-lo chegar, com as 3 maçãs de ouro, o corcel negro e ainda o cachorro de poderes sobrenaturais, foi tomada de tanto ódio, mas tanto ódio, que ela despencou, ficando completamente destruída no chão. Quando o rei Con, soube de toda a história, mandou queimar os restos mortais da rainha. E dizem que uma vez por ano o príncipe Counida ia visitar os seus amigos do reino das fadas, e que aquele reino, enquanto aquele príncipe viveu,
foi o reino mais feliz, farto e pacífico de toda a terra.